Deus. É um texto muito conhecido. O Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, e a partir do versículo 35. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite de bendição, nessa noite de vitória. Marcos capítulo 4 é o segundo evangelho, são 4 evangelhos, o segundo evangelho. Porém, segundo os relatos e segundo a teologia, é o primeiro livro, é o primeiro evangelho a ser escrito há aproximadamente 60 anos depois de Cristo ter morrido e ressuscitado. Então, todos os outros demais evangelhos se basearam no evangelho de Marcos. Um pouquinho de aprendizado para os irmãos. Então, o primeiro evangelho que ser escrito é qualquer? Marcos. Aleluia. Capítulo 4 e versículo 35. É um texto muito conhecido. Deus quer falar comigo e com você. Ele quer acalmar essa tempestade que está sofrendo dentro do seu lar. Porque Jesus ele é aquele que pode acalmar a tempestade. Vamos ver? É naquele dia, sempre já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e quieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disseram-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Levante a Bíblia para o céu. Levante o poder de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Levante para o céu. Bem alto, fala: Jesus. Mais forte: Jesus. Fala comigo. Através desta palavra. Porque tão certo, se a tua palavra fala ao meu coração, a minha alma viverá. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Pode louvar e glorificar Jesus, que ele merece. Aleluia. Sabemos que Jesus quase nunca parava. Sempre ele estava, o Senhor Jesus, em constante peregrinação, de um lado a outro, de toda a região ali, da Galileia, de Jerusalém, falando o seu Evangelho, curando aqueles que necessitavam, expulsando os demônios, levando esperança para aqueles que não tinham. E de certa forma, grandes multidões o acompanhavam. Aonde Jesus estava, sempre uma grande multidão acompanhava Jesus. Aonde Jesus estava, milagres acompanhavam o Senhor. E eram milagres que todos contemplavam. Eram milagres que todos eram testemunha do que Jesus fazia. Jesus não operava milagre escondido, não. Era clara. Era na frente de toda aquela multidão. Era na frente dos fariseus, dos saduceus, dos helênicos, dos essênios, de grandes números religiosos da época, e diante de toda aquela multidão.
E chegando um determinado momento, porque é certo, Jesus, ele é plenamente homem e é plenamente Deus. Ele foi homem na sua integridade, porém não cometeu pecado algum. E ele é Deus na sua majestade. E diz a palavra de Deus, contando esse relato, que Jesus chega até os seus discípulos e fala: vamos para o outro lado da banda? Vamos atravessar esse mar? Vamos chegar até o outro lado? Lá tem mais obra para ser feita. Lá tem mais vontade do Pai para ser realizada. E ali, muito dispostos, seus discípulos, seus apóstolos, falaram: pois bem, vamos. E entraram no barco e começaram a remar. E tinha vários outros barquinhos. E Jesus, sendo plenamente homem, ele também tinha sono, fome, medo, angústia. E ali, muito cansado, Jesus vai até a polpa do barco e repousa. Ele dorme. E ele dormindo, diz a palavra de Deus que acometeu uma grande tempestade, um temporal tão forte, que fazia com que as ondas se tornassem maiores do que aqueles barcos, e enchia de água. Eles jogavam água para fora, entrava água do mar para dentro do barco. E é interessante que dentro do barco estavam alguns dos discípulos que eram pescadores. Eram homens do mar, eram homens que sabiam pescar, que já tinham enfrentado tempestades, que já tinham enfrentado temporal de vento no meio da tempestade, no meio do mar. Eram homens experimentados, porque eram pescadores. Também estavam ali no barco, mas no momento dessa adversidade, diz a palavra de Deus, que quando as ondas cobriam o barco, enchiam de água o barco, eles temeram, eles tiveram medo. O ser humano, ele tem o medo por conta do pecado. Começou lá no jardim do Éden, após Eva pegar o fruto proibido e comer, e dar para Deus, e se alimentar. E diz a palavra de Deus que foram abertos seus olhos, está lá em Gênesis. E eles viram que estavam nus. E ficaram ali, envergonhados um pelo outro. E colocaram ali aventais de madeira, de plantas. E diz a palavra de Deus que quando o Senhor ressoou com a sua voz no jardim do Éden, eles ouvindo a voz de Deus tiveram medo de se esconder. Então o medo é a consequência do pecado. O medo, ele é um fruto do pecado que veio na vida do ser humano. E Deus chamando Adão e Eva, eles tiveram medo de se esconder. Onde vocês estão? Nós fomos escondidos porque tivemos medo, não ouvimos a tua voz. Como assim medo? Porventura, comeu daquilo que eu disse que não era para comer, estava nu, ficamos com medo. O medo é a consequência do pecado. Todo ser humano sente medo. Não é vergonha sentir medo. Mas você não pode deixar que o medo domine a sua vida. No seu lar, você pode enfrentar adversidades, tribulações, tormentas, angústias. Mas você não pode deixar que essas tormentas, essas dificuldades, causem medo. E diz a palavra de Deus que o temporal é tão forte que eles tiveram medo. E eles tinham presenciado milagres, eles tinham presenciado sinais, eles contemplaram Jesus curar, eles contemplaram Jesus operar milagres. Mas agora, dentro do barco, no meio de um temporal, de uma grande tempestade, tiveram medo. Tiveram medo. Vários personagens bíblicos, homens de Deus, tiveram medo. Elias, um grande exemplo, foi usado tremendamente por Deus no Carmelo.
decisivo entre Israel. Se adorava a Deus, se adorava a Baal, se servia a Deus, Jeová, se servia a Baal. Deus responde aquele profeta, antes de ele terminar a oração, desce fogo do céu. Oh, que maravilha! Todos contemplam, Deus é com Elias. E ali, todos se prostram, louvando o Senhor Jeová. Mas pouco tempo depois, Jezabel, a rainha, fica sabendo. Sabe o que aconteceu lá no Carmelo? Matou todos os profetas de Baal. Acabaram com os profetas de Astarote. Foi uma coisa terrível. Quem é o responsável disso? É o tal Elias. E ali, Jezabel lança uma sentença de morte. Amanhã, nesse mesmo horário, assim como foi com os meus profetas, a cabeça de Elias estará diante de mim. E notícia ruim sempre corre mais rápido. Chegou a ouvir, olha, ainda quer sua morte. Já sentenciou, quem vem chegar aqui procurando. O que acontece com Elias? Ele tem medo. E ele sai tão apavorado, deixa o moço ficar aí, e sai correndo para se escapar pela sua vida. Medo. Olha, caiu fogo do céu, homem de Deus, mas teve medo. Homem de Deus, mulher de Deus, tem medo? Tem medo. Homem de Deus, mulher de Deus, tem angústia? Tem angústia. Homem de Deus, mulher de Deus, tem doença? Tem doença. Mas você não pode deixar que isso anule a tua confiança no Senhor. A tempestade chacoalhava aquele básico. Eu não sei o que está ocorrendo na sua casa. Você não sabe mesmo. Eu não sei o que tem ocorrido com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe. Qual é o temporal que tem te afligido? Você pode imaginar? No meio do mar. Quem já pescou em alto mar sabe o que eu vou falar. É escuro, frio e solidão. E agora, diante de tudo isso, o local frio, escuro, não era tarde, se tinha iluminação da lua, porque era um temporal, era tudo escuro. Aleluia. E solidão, porque você só escuta o barulho das ondas, o barulho das águas. E agora, água entrando, se molhando, frio, temporal. O medo bateu. E é o mesmo sentimento que boa parte das vezes tenta nos atingir. Tenta nos levar a desconfiar de Deus. Tenta nos levar a pecar contra Deus. Tenta nos conduzir a não confiar nesta palavra. O medo é uma ferramenta utilizada pelo diabo em nossos dias. Não foi muito tempo atrás que houve uma pandemia. Muitas pessoas morreram. O medo estava estampado no rosto. Se você entrasse no ônibus e todos olhavam para você com medo. Se você espirrasse, meu Deus, as pessoas se afastaram de você. O medo causou um pânico terrível e que levou muitas pessoas à morte. Eu não vou fazer viagem porque eu posso pegar coronavírus. Eu não posso fazer um stand-up porque eu vou pegar coronavírus. Isso disseminou uma mortalidade maior do que o próprio vírus. E já tem pessoas saindo comprovando isso. Porque o medo instaurou ali um sentimento que é automático do ser humano. No momento que o ser humano se sente pressionado em perigo, o medo tenta dominar. O medo tenta tomar conta da nossa vida. E tem pessoas que, quando ela enfrenta um medo muito grande, tem pessoas que desmaiam. Tem pessoas que enfrentam um perigo muito grande, ela fica paralisada, não consegue reagir. Tem pessoas que, quando enfrentam um momento de grande
quase morre infartado. Você não pode deixar o medo dominar a sua vida. E nesse momento aqui, no relato bíblico, o medo estava dominando a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Aquela tempestade não era coisa bonita de se ver. Escuridão, frio, água, vento e o medo de morrer. Oh, meu Deus. Talvez esse é o sentimento, mediante a tudo que tem ocorrido no seu lado, na sua casa, na sua família. O medo de perder a família, o medo de perder a sua casa, o medo de perder o seu filho, o medo que algo ruim ocorra. Mas Deus, Ele está presente. Jesus não estava ausente do barco, Ele estava presente no barco. Olha que coisa interessante. Jesus não estava ausente, Ele estava presente, Ele estava ali, no barco. Mas o medo foi de tal forma que eles não lembravam: Jesus está conosco. Deus está conosco. Água entrando, vento soprando, o medo de morrer, a esperança saindo. Oh, Deus. É um sentimento muito ruim de se sentir, sim ou não? Quem já se sentiu assim? Seja sincero, levante as mãos. Você olha para a esquerda, olha para a direita, não vê um escape, não vê uma saída. Parece que é o fim, parece que é errante, acabou. Mas Jesus não está ausente, Ele está presente no barco. Você não está só, o Senhor, Ele está contigo, Ele está presente. Não terá que pelejar essa batalha. Não foi esta a palavra que o Senhor falou acerca de Senaqueribe? Porque está tão aflito. Essa peleja não terá que pelejar e ficar só contemplando o grande livramento. Quando anunciar, olha, Senaqueribe está à se espreita. O que ocorreu com o rei Ezequias? Ele teve medo. E o rei Senaqueribe, rei da Síria, ele era um ditador, um lunático, terrível. E quando ele se sentiu cercado, ele teve medo, disse a palavra de Deus. O rei Ezequias. Ele temeu. Porém, ele não deixou o medo o dominar. Ele se lançou em oração. Ele buscou o Senhor quando o medo vinha, quando aquele sentimento ruim vinha. Estamos vivendo uma época em que o nível de estresse, do pânico, da opressão, da depressão está em nível alarmante. Pessoas com medo de tudo. Pessoas que ainda já se passaram anos da pandemia e ainda têm medo do Covid. Já passou determinadas situações e ainda está traumatizada por aquela situação. E Deus sempre está nos observando. Ele não quer que você se sinta menosprezado, abandonado, não. Ele quer que você confia na mensagem que Ele te entregou. Deus está contigo, Ele não está ausente, Ele está presente no barco. Glória a Deus. E quando o medo tenta nos dominar, ele gera um sentimento ruim, e daí o medo ele se transforma em pânico. E quando o medo se transforma em pânico, aí o ser humano não consegue raciocinar direito.
Ele está dominado pelo pânico. O medo foi de tal extremo que gerou pânico. E ele não consegue raciocinar normalmente. E é nesta hora que o diabo ataca o seu lar, a sua casa, a sua família, a nossa vida. Quando a gente não consegue pensar em Deus, raciocinar no Senhor, orar ao Senhor, apresentar as nossas súplicas ao Senhor. Porque é necessário que o diabo ele utilize o medo para que eu e você fique neutralizado no campo de batalha. Um soldado, quando vai para uma guerra, ele não pode deixar o medo por dominar. Qualquer soldado que vai para a guerra, se ele falar que tem medo, ele está mentindo. Todos têm medo. Mas ele não pode deixar que o medo do governo, do domínio. E o texto relata, preste atenção no versículo 39 do capítulo 4. E ele, despertando, 58, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Jesus confiava em Deus? Sim ou não? Estava dormindo, no meio de uma tempestade, confiança no Senhor. Pode o mundo estar caindo sobre a sua cabeça, eu confio no Senhor. Você pode imaginar? Paulo e Silas apanharam, foram torturados, quase mortos, praça pública. São levados lá para o cativeiro, para a prisão. O que acontece? Eles começam a cantar e orar. Orar e cantar. E aquilo chama a atenção daqueles prisioneiros que estão ali. Ué, mas espera aí. As pessoas normalmente chegam ali reclamando, murmurando, blasfemando, praguejando, falando palavrão. Esses homens estão feridos, ensanguentados, e estão orando e cantando. Eles não são normais. Confiança no Senhor. Ou no dia em que Filipe foi morto, Pedro preso, no outro dia se ia sentenciado à morte, o que Pedro faz? Se desespera, deixa o medo ou governar, ou dominar. Tanto Paulo e Silas como Pedro não deixaram o medo ou governar. Paulo e Silas, todo machucado, cantava e orava. E do outro lado, Pedro, com a sentença de morte, no outro dia, dorme como um bebê. Confiança no Senhor traz esperança, traz harmonia, traz o poder de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o seu lar. Olha o que diz aqui no versículo 37, levantando-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Se enchesse um pouco mais, afundaria. O normal, encheu algo, ficando mais pesado que a água, vai afundar. Mas Jesus não estava ausente. Ele estava presente no barco. Mas o medo tampou a visão daqueles homens. Eles não conseguiram chegar. Jesus está conosco. Nenhum mal vai nos acometer. Nenhum mal vai nos socorrer. Não. O medo governou eles. Eles gritaram, apavorados, até que alguém, instante vocês foram, peraí, por que estão com medo? O mestre está dormindo lá na bomba. E aí a gente entra no 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no, dizendo: mestre,
não te dá que pereçamos. Acorda, mestre, vamos morrer. Acorda, Senhor Jesus, vamos afundar. Meu Deus, às vezes a gente faz assim: Senhor, até quando, meu Deus? O meu barco vai afundar. Olha o que tem me ocorrido. Olha o que está acontecendo na minha casa. Olha o que tem ocorrido na minha família, no meu emprego, na minha vida. Está afundando. O Senhor está dormindo. Desperta, acorda e me socorre. Acorda, mestre. Estamos quase morrendo. E Jesus desperta. É por isso que Filipenses diz que devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Se fosse um homem comum, acordava gritando como os demais: vamos morrer, pelo amor de Deus! Não, ele levantou, olhou para o lado, barco tudo molhado, tempestade. O que ele faz? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Quando o diabo se levantar contra você, quando o mar se levantar contra você, quando essa adversidade se levantar contra você, saiba que tem que estar ao teu lado, é o Senhor Jesus. Abra a tua boca e repreende esse mal. Abre a tua boca e repreende o ataque do adversário contra a sua família. Não deixe o mal te governar. Não deixe o medo te conquistar. Mas faça com o Senhor. Vento quase na pique. Ele se desperta e repreende o vento. E diz: cala-te. Aquete! Tem que ter fé. Na hora da adversidade, se enfrentar o diabo. Sai da minha casa, Satanás. Sai da minha família, diabo. Sai do meu trabalho. Não adianta você lutar. Você que é derrotado. Eu sou mais que um vencedor. Eu sou mais que um vitorioso. Sai da minha frente. Mas é quase afundando o barco. Não tenha medo. Não foi o que Deus falou para Josué: Moisés não será morto. Assim como eu fui preso aí contigo, levanta-te. Não tenha medo. E é interessante que várias vezes Deus fala isso na Bíblia. Não tenha medo. Não fique com medo. Não tema. E aí o que acontece com o ser humano por conta do pecado? Tem medo. Desconfia de Deus. Não confia no Senhor. Quando vem a adversidade, as pernas tremem, o coração acelera, você pensa que é o fim, mas não tema. Ele tem uma bênção reservada para a tua família. Ele tem um milagre a realizar na sua casa. Ele é poderoso. Esse é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar, do sol que está no espaço sideral, a milhares de quilômetros da terra em relação atômica, nuclear, numa barca. Ou a lua está posta num determinado local para influenciar as marés. Até a formiguinha que anda, que você de vez em quando vê. Tudo está diante do controle de Deus. Por que temer se Deus está no controle de todas as coisas? Aquela tempestade não era para nos destruir, é para eles utilizar a fé. E o texto continua dizendo: e disse-lhe: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E aí direciona os apóstolos aos discípulos e diz: porque sois tão tímidos. Em outras traduções, porque são tão covardes.
tendes fé ainda, homens de pequena fé, porque sempre duvidam, tem contemplado os milagres, tem contemplado as maravilhas, tem visto que Deus tem se manifestado, vem a tempestade, vem o temporal, e você tem medo de morrer. Com Jesus estando presente no barco, ele não estava ausente, estava presente. Jesus está presente no barco, ele não está ausente. Você não deve temer o perigo, não deve temer o diabo, não deve temer a circunstância, mas confiar no Senhor plenamente. Porque os que confiam no Senhor são os montes desse ano, que não se abala, mas permanece na marca. Firme! Devemos confiar no Senhor. E Jesus apontou para eles: não tendes fé, porque estáis acovardados com medo. O texto não diz, mas eu creio que qualquer um que levantasse em nome de Jesus, repreendesse a tempestade, acalmaria a tempestade. Mas foram dominados pelo medo. E nós não podemos deixar que o medo nos domine. Deus tem uma bênção reservada para o teu lar, para a tua casa e para a tua família. A circunstância tem batido, o mal tem investido. Não deixe o medo te afronte. Erga a cabeça, continue orando, buscando o Senhor. Ele está presente no barco. Ele não está ausente. Ele está conosco. E a vitória já é garantida por nós, pelo Senhor Jesus. E todos os personagens bíblicos que confiaram no Senhor não foram decepcionados por esse Deus todo-poderoso. E por que você seria? Confia no Senhor. E o próprio texto diz que Elias é homem como nós, pecador, sujeito às mesmas situações, mas ele orando, determinando a bênção, não vai chover. E Deus respondeu a oração dele. Ora, Senhor, enfrente esse mal, enfrente essa adversidade. Deus ele tem o melhor para realizar. Lutas, como o próprio Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E é automaticamente, quando o medo domina, o ânimo vai lá embaixo. É por isso que sempre Deus diz nesse ciclo: tenha ânimo, tenha bom ânimo. Deixa seu ânimo animado, levanta ele, usa a sua fé. Não deixe o medo de governar, de dominar. Aí o seu ânimo vai lá no chão. E aí o diabo tem aquela estratégia para ti. Mas nessa noite, esse culto da família, o Senhor tem uma bênção reservada para a tua casa, para o teu lar e para a tua família. E olhavam um ao outro dizendo: quem é este? Mas não estavam andando com Jesus, vendo milagres, sinais, prodígios, e agora estão perguntando: quem é este? Que até a natureza obedece, que até a criação é sujeito a ele. Quem é esse? É o nosso Salvador, é o nosso Mestre, e é por isso que você não deve temer. Se até a natureza se sujeita ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, quem é o diabo? Quem é os poderes? Quem é a dificuldade? O que é o câncer? O que é a área? O que é a adversidade? O que é esse tumor para Deus? Nada. Glória a Deus. Nada. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Esse não é o outro, é aquele que entregou a sua própria vida para que pudéssemos ter a oportunidade de redenção. Deus já fez a maior parte. Ele já ofereceu tudo e exige o mínimo de nós.
Ele já ofereceu tudo. Agora a exigência para nós é o mínimo. E a gente muitas vezes não quer cumprir, não quer realizar, não quer se submeter à vontade do Senhor. Mas que nessa noite se submeta à vontade do Senhor Jesus. E a minha convicção do teu lado será uma bênção. Amém?